cidade de Cansanção, no estado da Bahia. Irmã Cineide, esposa do pastor Luciano, e eu sempre falo isso, Luciano foi um parceiro que nos ajudou quando estivemos pastoreando ali a Igreja Restituição, a Assembleia de Deus, ali na cidade de Cansanção, no estado da Bahia. Irmã Cineide, Deus abençoe. Eu queria refletir com os irmãos nessa manhã sobre a figura do vaso, né? A figura do vaso nas mãos do oleiro. No capítulo 18 do profeta Jeremias, o versículo de número 6 diz: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nessa manhã, vou pedir para o Igor baixar a câmera um pouquinho só. Nessa manhã, eu gostaria de refletir contigo sobre essa palavra, sobre a questão do vaso. O texto diz que Deus chamou o profeta e pediu para o profeta descer à casa do oleiro, porque Deus gostaria de falar com ele. Deus queria falar, tratar com ele. E o texto diz que ele desce à casa do oleiro e ao chegar ali o oleiro estava trabalhando. O oleiro estava labutando e ele começa a observar o manuseio do barro nas mãos do oleiro. Eu gostaria de trazer contigo uma reflexão bem interessante. Quando o barro está na casa do oleiro é uma coisa, mas esse barro chegou até a casa do oleiro. O barro para fazer utensílios, ele é um barro especial, não pode ser qualquer tipo de barro. São os menores grãos que não contenha nenhuma mistura, seja de madeira, seja de pedra, porque eles devem unir-se um ao outro, criando uma ligadura e assim dando uma consistência para fazer o utensílio. Eu entendo que o oleiro, ele vai até a jazida, ele vai até o barranco aonde está o barro, e ele ali com a pá, com a enxada, ele cava aquele barranco, ele coloca aqueles torrões de barro na sua carroça e ele conduz aquele carrinho de mão até a olaria. Ao chegar na olaria, ele bate naqueles torrões secos e ele passa pela peneira para tirar qualquer resíduo que não seja a própria argila. Ele vai tirar pedras, vai tirar pequenos pedaços de raízes, algumas folhas, porque esse objeto junto ao barro pode trazer um problema depois. Depois que ele faz esse processo de bater e de peneirar, ele lança a água. Ele lança a água sobre o barro e deixa refrigerando por um período. Parece que essa história é muito similar com a vida do crente, porque o crente está no mundo, jogado lá nos barrancos da vida, e Deus, através da pá da graça e da enxada da misericórdia, ele vai até o barranco e pega esse barro duro, seco, e põe na carroça da fé e conduz para a olaria. Ao chegar na olaria, vem o processo de bater
para quebrar os torrões, e esses torrões tornassem em pequenos grãos para passar na peneira. Bater não é bom, ninguém gosta de apanhar, mas quando o oleiro está batendo no barro, ele está executando um processo para sofrer uma mudança. Assim Deus faz com aqueles que o amam através da sua palavra. Assim Deus faz com aqueles que traz para a sua presença. E a palavra de Deus tem a responsabilidade de nos exortar, nos ensinar e nos consolar. Depois que bate-se no barro, ele vai peneirar para tirar os dejetos que são estranhos para a execução do processo de feitura do vaso. E quando o oleiro está peneirando, tirando as folhas, as raízes, os pequenos grãos de pedra, é Deus limpando o indivíduo da fofoca, da mentira, do erro, do engano, das palavras torpes, dos vícios, das bebidas, dos entorpecentes. Deus está peneirando, está limpando o barro para fazer o vaso, porque Deus não vai trabalhar com um barro se esse barro está contaminado com alguma coisa que trará prejuízo posteriormente. Imagina Deus investir no vaso, e o vaso, alguém olhar para o vaso e dizer: o vaso está com um defeito. Então Deus quer fazer uma obra perfeita. E a Bíblia vai dizer que o profeta está olhando e o oleiro está trabalhando. E o oleiro trabalha com as suas mãos. A Bíblia diz aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64 e o verso de número 8. Olha o que diz o texto: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Deus é o nosso Pai e é o nosso oleiro, e nós estamos nas mãos de Deus. Deus não vai trabalhar de outra forma com você, meu irmão. Deus vai trabalhar com as suas mãos para fazer a obra que Ele deseja, para fazer a obra que Ele quer. Entenda que o trabalhar não é do homem, o trabalhar é de Deus. É Deus quem estabelece o pacto, é Deus quem estabelece a aliança, é Deus que vai de encontro ao vaso, ao barro, para que este seja moldado e assim seja usado pelo Senhor. O processo da peneira é doloroso. O processo da peneira requer renúncia. No processo da peneira, o barro precisa abrir mão daquilo que atrapalha a feitura do vaso. Nesse processo, muitas pessoas retrocedem, muitas pessoas voltam, porque não suportam a moldura que Deus está trazendo, fazendo, para que ele seja um vaso para a honra do Senhor. E alguns não suportam, alguns logo retrocedem. Mas aquele que passa pelo processo da peneira, ele recebe o refrigério, porque ele é colocado ali, aquele barro, e agora o oleiro joga água. A água é a presença do Espírito Santo para trazer um lenitivo, para trazer uma paz, para trazer uma confiança, uma certeza que está indo no caminho certo. Observe que o barro, agora que já foi batido, já foi transportado, já foi batido, já foi peneirado, agora está molhado, está refrigerado. A presença do Espírito Santo traz esse refrigério, a presença do Espírito Santo traz essa alegria, traz essa convicção que você está fazendo a coisa certa.
Aí sabe o que acontece? Depois de um período, depois de um tempo, isso pode durar um dia, 2, 3, aquela água sobre o barro, e esse processo de tempo é para dar ligadura, é para que o barro ele crie uma consistência, de forma que qualquer peça que for feita, ele não crie problemas de ruptura posteriormente. Depois que esse barro passa por um processo de refrigeração sobre a água, o oleiro vai e pega este barro com a sua mão, aleluia, e ele começa a amassar. Quanto mais ele amassa, mais o barro se une. Quanto mais ele amassa, mais cria consistência. Quanto mais ele amassa, mais aquele barro está sendo pronto para fazer o instrumento, o vaso, a vasilha, o utensílio que Deus vai usar, que o oleiro vai usar. Alguns de nós não gostamos quando somos amassados, porque o processo de amassadura parece que dói, parece que é difícil quando você passa por uma dificuldade, parece que é difícil quando você passa por um processo, e você gostaria que aquele processo nunca tivesse existido, mas é o oleiro, aleluia, é o oleiro que está amassando, é o oleiro que está trabalhando, é o oleiro que está no seu processo de formação, é o oleiro que está agindo para que essa pessoa, esse instrumento seja útil e não retroceda no meio da caminhada. Talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que está nesse processo de ser amassado. E é interessante que o profeta vê o oleiro trabalhando, e ele trabalha com as suas mãos. Só que no meio desse processo de feitura do utensílio de barro, o texto vai dizer que o profeta olha, e como um vaso que ele fazia de barro se quebrou. Quebrou aonde, pastor? Quebrou na mão do oleiro. Há uma diferença entre o vaso quebrar na mão do oleiro e um vaso se jogar para fora da olaria. Há muitas pessoas que não entendem o processo de Deus, e eles se jogam para fora da olaria, ele se joga para fora do lugar onde Deus está cuidando dele, mas aqui o vaso está na mão do oleiro, aleluia. Meu irmão, se você está num processo difícil, se você está em reconstrução, se você está sendo amassado, se você de alguma forma está sendo imprensado por Deus, não desista, não retroceda, não pare. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que tipo de utensílio ele está gerando. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que como vaso de barro que ele fazia, caiu da mão, quebrou na mão do oleiro. Uma coisa que me apaixona neste oleiro é que ele não pega o barro que está em suas mãos depois de caído e joga para lá. Às vezes nós temos um problema muito sério. Nós estamos em construção de alguma coisa, em formação de algo. Isto é, na vida pessoal, no caráter, na vida sentimental, na vida profissional. E quando a gente fracassa ali de primeiro, a gente logo abandona, abre mão, não quer mais, desiste, vai embora. Mas a Bíblia diz que esse oleiro pegou o barro que caiu das suas mãos. Aleluia! A Bíblia diz que ele pegou o barro novamente. Aleluia, diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus, ele trabalha de forma que o nome dele é glorificado. Você falha, você cai, você peca, você transgride, você comete erros, e sabe o que Deus faz?
Ele te abraça, Ele te traz para perto, Ele te aperta, Ele te diz: meu filho, Ele te diz: eu não te deixo, não te desamparo, eu sou Deus que te limpo, eu sou Deus que te levanto, eu sou Deus que te restauro, eu sou Deus que te consolo, eu sou Deus que te perdoo, eu sou Deus que te ajudo, eu sou Deus que caminho contigo, eu sou Deus que não deixo você sozinho no meio do caminho. Aleluia! Todo mundo quer ser vaso de honra, todo mundo quer ser vaso usado por Deus, todos querem sentir o cuidado do oleiro, o amor, o carinho, o afeto, a presença do oleiro, mas são poucos que têm suportado se amassado como barro nas mãos do oleiro. Nessa manhã não falo para covardes, nessa manhã não falo para medrosos, nessa manhã não falo para frouxos, não falo para pessoas que por qualquer careta correm. Eu falo para guerreiros, eu falo para valentes, eu falo para pessoas que mesmo dilacerados por dentro, eu falo para pessoa que mesmo banido, mas estão ali dizendo: eu não abro mão da olaria, eu não abro mão da olaria, porque o oleiro em algum momento vai olhar para esse barro que está molhado, em algum momento ele vai me pegar em suas mãos, ele vai amassar. Eu vou falar, o oleiro vai te tomar pelas mãos, uracalabachai, urimandácia, ragastouvinas. O oleiro vai te tomar pela mão e vai refazer vaso. Caiu, quebrou, se machucou, Ele vai sarar tuas feridas, Ele vai limpar a tua alma, Ele vai transformar o teu interior, vai colocar na tua boca um novo cântico, o brilho vai reluzir, aleluia. Este oleiro, ele tem prazer em cuidar de vasos quebrados. Deus não gosta de vaso que bate no peito e se autodeclara instrumento, profeta. Não, Deus não gosta disso. A Bíblia diz que Deus rechaça aqueles que se exaltam, e Ele abate, mas Ele exalta aqueles que se humilham. Ei, torrão de barro seco, Deus está indo ao seu encontro hoje, aleluia. Deus está indo ao seu encontro porque Ele te ama. Deus está indo ao seu encontro porque Ele não desiste de você. Deus está indo ao seu encontro hoje porque Ele quer mudar a sua estrutura, Ele quer transformar você por completo. Eu lembro-me do pai, aleluia, daquele pai que tem muitos filhos, 10, 12, 15 filhos, todos muito saudáveis, mas aí nasce um especial, missionária Gracione, nasce um especial, irmã Luciene, lá em Brasília, nasce um com problema nos pés, ele não consegue andar, e todos aqueles filhos levantam logo cedo, irmã Edna Bispo, e eles, um vai brincar de bola, o outro vai brincar de skate, o outro vai correr de bicicleta, o outro vai soltar pipa, o outro vai jogar pinhão, e aquela meninada sai correndo, mas aquele especial não, aquele especial fica na cama, esperando o pai ir lá e tomá-lo, e pegá-lo nos braços. Eu estou falando para alguém nessa manhã que é especial, que não tem força para caminhar sozinho, que não tem força para se levantar, e Deus está indo ao teu encontro e te tomando pela tua mão,
Ele está te levando para a mesa para tomar café. Ele está levando você para as suas atividades diárias. Você diz: não tenho força, não posso, não consigo. Mas o oleiro, o oleiro está te tomando hoje. O oleiro está indo ao seu encontro e te abraçando. Você não tem perna, ele é as tuas pernas. Você não tem mão, ele é as tuas mãos, porque tu és o barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Oh glória. Há uma presença gostosa neste lugar, e o profeta está visualizando tudo aquilo, e Deus diz assim: não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como esse oleiro está fazendo a esse vaso. Entenda, para chegar à condição de vaso tem um processo. Hoje todo mundo quer ser vaso, passar pelo processo são poucos. Todo mundo quer ser instrumento, mas passar pela afinação de Deus são poucos. A afinação de Deus, Deus é perfeccionista. Quando eu assim, não toco, mas tenho habilidades para fazer algumas notas no contrabaixo, e quando eu pego o contrabaixo, que eu percebo que ele está desafinado, eu já preciso de imediato afinar ele para dar o tom certo. E Deus, ele faz a mesma coisa. Deus, ele quer usar você, mas antes de usar, ele vai afinar você. E o processo de afinação, irmã Cineide, exige, primeiro, um ouvido aguçado. Segundo, exige que aquela corda, aquele instrumento seja resistente, porque quando você começa a apertar, aquela corda vai esticando até chegar na tonalidade certa. Deus nessa manhã, aleluia, Deus nessa manhã está afinando você. E quando aperta, dói, estica, parece que a coisa não vai dar certo, mas sabe o que Deus está fazendo? Deus está afinando você para dar um som perfeito. Tu és vaso de valor, tu és instrumento de Deus. Eu percebo que o barro, depois de amassado e feito aquele utensílio, ele não é usado logo de imediato, não. Pastor Daniel Clemente, não é usado logo de imediato. O vaso está pronto, ele é colocado numa estante para secagem. Há muitas pessoas, porque Deus falou que ele vai ser pregador, vai ser instrumento, vai ser cantor, ele já quer sair correndo. Não, aguarde o tempo, fique na estante para o processo de secagem. Depois de um período que ele é secado, ele vai passar pelo processo mais doloroso, que é o processo do fogo. Quando se pega aquele vaso de barro e coloca no fogo, se ele tiver qualquer elemento estranho ao barro, aquele vaso pode perder a sua utilidade. Entendamos que aqui está o vaso e ficou um pedacinho de raiz aqui no meio do barro. Quando atear fogo, aquela raiz vai queimar e vai criar um furo naquele vaso, e esse furo pode causar um prejuízo. Mas se for uma pedra, aquela pedra ela pode estalar com o fogo e rachar o vaso. O fogo vai revelar a qualidade de vaso que foi gerado. O fogo vai revelar o tipo de vaso que foi criado. Pastor, mas foi o oleiro? Sim, foi o oleiro. Mas o barro pode ter elementos que tragam prejuízo para a formação daquele vaso. E nessa manhã eu preciso dizer para você, talvez eu fale com alguém aqui que esteja passando pelo fogo.
Não desista, não retroceda, não volte. Continua firme, continua lutando. Quem começou a obra, irmão Sid Clay, meu amigo, Deus abençoe, filho. Quem começou a obra, irmão César, vai concluir, vai aperfeiçoar. Depois que o vaso saiu do fogo, eita glória! O oleiro agora vai pegar aquele vaso e vai testar o vaso, jogando azeite dentro dele. O azeite pode trazer alegria, mas vai provar a resistência. A Bíblia diz assim no capítulo de número 1 e o verso 8 de Atos: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Receber é um ato em que Deus proporciona ao vaso que ele está sendo preparado para uma grande causa. Aí a Bíblia, Paulo vai escrever: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder ser de Deus e não nossa. Não é porque passei por esse processo, não é porque eu agora estou sendo usado, não é porque agora eu estou pregando, estou cantando, estou profetizando e multidão estão sendo tocadas, não é porque agora eu estou sendo um instrumento de Deus que eu vou me engrandecer e tentar me sobressair acima dos demais. Não, porque temos esse tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse, pastor? Aquele que formou o vaso, ele vem e se coloca dentro do vaso, e ele passa a dominar e a comandar e a agir e a trabalhar dentro desse vaso. Eu falo para pessoas nessa manhã, aleluia, que tem passado por processos difíceis. Eu falo com pessoas nessa manhã que têm vivido momentos catastróficos, momentos desastrosos, mas não abre mão da olaria, não abre mão do oleiro. E o oleiro manda te dizer nesta manhã: estou trabalhando, estou na formação, daqui a pouco chegará o tempo de ser útil. Ah, irmão, como é gostoso olhar para um jovem, para um irmão, para uma irmã cantando, e quando ele abre a boca não é ele, quando ele abre a boca são os anjos cantando, a glória se manifesta. O que é isso? É o vaso que está sendo usado. Como é gostoso olhar para um obreiro, seja ele um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, que está passando por um processo, e quando ele abre a boca não é ele, é o Espírito Santo trazendo a revelação da inerrante, da sacrossanta e da poderosa palavra de Deus, e todo mundo se alegra dizendo: foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa. Deus trabalha com o vaso para que este seja usado por Deus. O vaso não pode se auto-usar. O vaso não pode fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. O manuseio do vaso é sempre por alguém. Eu posso ser um vaso, você pode ser um vaso, mas quem vai usar o vaso é aquele que formou o vaso. E Deus nessa manhã, Ele quer usar você. E Deus nessa manhã, Ele quer utilizar-se de você. Que a mão de Deus te alcance, que a mão de Deus te toque, que a mão de Deus te fortaleça. Vaso que lhe apraz, que você possa adorar a Deus conosco nesse dia. Fique conosco. Manhã com Deus foi levantado por Deus para falar ao seu coração. Adore a Deus com essa canção, na voz de Larissa Pires,
vaso que lhe apraz. Solta o som e adora. Vai dando glória em nome de Jesus. Eu volto lendo os recadinhos nessa manhã. Ô glória! Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego,